Primeiramente, um esclarecimento, ou seja, eu não sou o perito de incêndio, eu não estava no incêndio. Eu vou comentar em cima dos vídeos. Todas as falhas eu não vou conseguir detectar, porque nós temos vídeos, são poucos vídeos, e nós temos que trabalhar em cima dessas informações. Eu não estava no local, não estava desde o início do incêndio, não acompanhei o incêndio até o seu final e não fiz a perícia no local do incêndio para verificar os sistemas de proteção contra incêndio. Eu sei que a edificação é estrutura metálica, eu sei que a edificação precisava de ter sprinkler, deteção, as rotas de fuga, caminhamento, comprimento máximo de caminhamento e rota de fuga, unidades de passagem, diversos critérios que nós vamos poder comentar aqui, mostrar inclusive da própria legislação, mas eu não posso falar de todas as falhas, vou falar das falhas mais gritantes que a gente pode ver no próprio vídeo. A outra questão é, olha, eu não tenho AVCB. Se você tiver sistema de proteção contra incêndio, foi feito por um especialista com análise de risco, esta é a questão. Se você tem ou não AVCB, não faz muita diferença. Se você fez análise de risco, contratou um profissional especializado, fez todas as instalações com produtos certificados de qualidade e garante a manutenção desse sistema e a gestão, o AVCB não faz a menor diferença. Esse é o ponto principal. O AVCB não faz a menor diferença. Agora, se você cumpriu toda a legislação, que não exige produto certificado, você colocou lá e apresentou aquele monte de laudo que se exige, que muitas vezes são laudos emitidos por pessoas que não têm a menor capacitação técnica ou anotações de responsabilidade com pessoas de baixa capacitação técnica. Você vai ter um monte de documento que não serve para nada, você está instalando um monte de produtos que não tem e não atendem à norma, e você vai obter o AVCB, porque hoje o AVCB é cartorário, hoje se você apresenta a documentação lá, você vai ter o AVCB. Então, este é o ponto. Ter ou não ter AVCB não faz diferença, desde que você tenha uma análise de risco e você tenha um profissional capacitado e você cumpra todas as exigências legais e normativas, ou seja, norma da BNT ou normas internacionais, se isso estiver funcionando, fatalmente, se você tiver um princípio de incêndio, esse princípio de incêndio não vai passar de um princípio de incêndio. Diferente deste caso, que nós vamos ver aqui, que aparentemente já existia a instalação de sistema de deteção, alarme, sprinkler, hidrante, extintor, rota de fuga, controle de material de acabamento e revestimento. Esta é a questão principal. Quando eu falo ter ou não ter AVCB, isso não interessa. Venceu ou não venceu o AVCB, isso também não interessa. Por quê? O conceito é de gestão da segurança contra incêndio, gestão inteligente da segurança contra incêndio. É fazer análise de risco, contratar um profissional altamente capacitado para fazer o projeto, acompanhar essa instalação, os sistemas de segurança totalmente certificados e você fazer a manutenção constante e o treinamento das pessoas, no caso, para fazer o princípio de combate a incêndio quando necessário. Se você tiver tudo isso, o AVCB não é o peso significativo, como a mídia tenta dizer e como os órgãos públicos também tentam dizer. Porque a grande maioria dos prédios hoje no Brasil que tem AVCB, eles não estão seguros. E a AVCB, guardem isso, a AVCB não é e nunca foi e nunca será garantia de segurança contra incêndio para a sua edificação. Tá? Então, esses dois pontos. Eu não sou o perito da edificação, então eu não vou conseguir identificar tudo. E a AVCB não é garantia de segurança contra incêndio para a sua edificação. Então, vamos lá para o vídeo, para a gente comentar algumas coisas aqui do que aconteceu, com base nesse vídeo aqui. Então, basicamente aqui a gente já pode ver, nessa primeira imagem, que todas as lojas aqui, 2x2 mais ou menos, deve ser o tamanho da loja, 4 metros quadrados mais ou menos aí, com porta de aço. Com porta de aço totalmente fechado. Você está garantindo aí a questão contra a intrusão, mas você está proibindo o acesso ao próprio ambiente que deve ter a garantia de poder fazer o combate preliminar, combate inicial. Todo incêndio começa pequeno. Você tem que começar o combate a incêndio com extintores. Como é que eu vou fazer o combate a incêndio com extintores se você tem essa porta de aço na sua frente aí, na sua cara? Você não consegue fazer o acesso. Ó, a tentativa. Nossa, tá pegando. Esta é a gestão da segurança contra o incêndio desse prédio.
pessoas, que você pode ver, que são lojistas, funcionários, que estão tentando arrombar uma porta. Sendo que existem vídeos aí do Corpo de Bombeiros demorando vários e vários minutos com sistemas, com alargadores com sistemas de corte próprios para você romper estas portas. Mas para que se usa esse tipo de porta? Qual é o motivo de se utilizar esse tipo de porta? Isso já deveria ser a primeira pergunta numa análise de riscos. Qualquer especialista em proteção contra incêndio já faria a primeira pergunta. Por que é que precisa ser totalmente vedado esse acesso? Se você tivesse aberturas, você já poderia fazer o combate até com extintores. Você combateria com extintores. Agora vamos ver uma outra questão que é prioritária, que todos os prédios deveriam ter. Mas a legislação insiste em não exigir sistema de detecção para as edificações. Este prédio tem sistema de detecção. Podemos mostrar aí alguns vídeos aí, mas este prédio possui sistema de detecção. Se possui sistema de detecção, ele é o primeiro a ser acionado. Se ele aciona, a central vai acionar de imediato o alarme sonoro. Portanto, a gente devia estar surdo com o alarme sonoro nesta edificação, para identificar onde é a origem do incêndio. Portanto, não foi só o sprinkler que não funcionou. Vamos ver se a gente consegue ouvir o sistema de alarme. O objetivo aqui dos lojistas não é combate a incêndio. O objetivo e o desespero desses lojistas aqui é para acessar e tentar retirar a roupa. Portanto, eles não estão nem preocupados com a proteção contra o incêndio deles, porque o nível de toxicidade aí, apesar da gente conseguir visualizar ainda os corredores nesse princípio, né, de incêndio, ou nesse incêndio que já estava ocorrendo em outras áreas e estava propagando para toda a edificação, a preocupação do lojista era só retirar as roupas, né, e os seus pertences aí, e o que a gente quer verificar é se existe sistema de alarme. Eu não consigo ouvir em nenhum dos vídeos que eu vi dezenas de vídeos, em nenhum dos vídeos eu consigo identificar o sinal sonoro de alarme. Para que vocês entendam, o sistema de detecção, ele é para identificar a origem do incêndio e também para identificar a evolução do incêndio. Portanto, se numa loja de 2 metros quadrados iniciou o incêndio e tem detetor lá dentro, você sabe a origem do incêndio e você vai lá para combater nesta loja, neste ponto em que o detetor acionou. Se você não conseguiu fazer esse combate imediato, você vai saber para onde está evoluindo e você pode fazer a sua brigada, desde que tenha uma brigada, porque aqui você verifica que é uma bagunça completa. Você não consegue identificar brigadistas, eles não têm identificação, as pessoas aí estão simplesmente tentando sobreviver financeiramente, retirando os produtos. Ninguém está aqui organizadamente, ou seja, de maneira organizada, como deve ser trabalhado um plano de emergência, um treinamento de brigada e a gestão do plano de abandono, porque se tivesse plano de abandono aqui, não devia ter esses lojistas aqui tentando tirar as roupas. As pessoas deviam estar fora, porque a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar, retirar as pessoas que não têm nada a ver com a brigada, que deve fazer o seu trabalho, que é de combater ou controlar o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros. Então, para não confundir muito a cabeça de vocês. Primeiro, a detecção serve para identificar o incêndio no início. Como são lojas de 2 metros quadrados, você deveria saber a origem do incêndio. O sistema de detecção não entrou, então não se sabe a origem do incêndio. O pessoal sabe a origem do incêndio por conta da fumaça. Mas aí, como são várias lojas coladas, você não sabe exatamente onde está ocorrendo o início do incêndio. E você não sabe a evolução desse incêndio. Portanto, você também não consegue fazer uma gestão, a brigada não consegue fazer uma gestão de combate a incêndio se não sabe a propagação desse incêndio, para onde está indo esse incêndio. E 3, preocupou-se com a questão da intrusão. Se a loja fica fechada à noite, deve ter segurança, por que essas portas totalmente fechadas, que não permite a visualização lá dentro? Você tivesse a visualização dessas lojas, você teria a facilidade de combate. Portanto, o sistema de detecção não funcionou, o plano de emergência não serviu para nada,
Brigadistas, nós vamos ver aqui mais à frente, você não vê brigadista trabalhando e você não tem plano de abandono. Tá? E também não foi feita análise de risco porque se permitiu portas de aço sem frestas para que você pudesse visualizar como complemento, inclusive para poder fazer o combate externo. A gente pode ver aqui, né, o sistema de sprinklers. Existem vários vídeos dessa loja aqui, não existia o sprinkler nessa parte, começaram na parte superior, aí parece que existe foi colocado sistema de ar-condicionado, que eu não sei se é metálico, não me parece ser metálico, duto metálico, me parece ser aqueles dutos aqueles tubulações, aqueles dutos retangulares, leves. Eu não vou dizer que tipo de material que é, porque eu não vi esse produto, mas a gente tem uma filmagem aqui interessante que mostra o grande problema também dessa edificação. Controle de material de acabamento e revestimento. Então aqui a gente está vendo o sistema de sprinklers. A gente já pode ver que não dá para identificar rotas de fuga. As rotas de fuga com a sinalização e principalmente iluminação de emergência ficam na parte superior, está aqui, a fumaça fica na parte superior, você já não tem iluminação, você não vai ter a visualização da rota de fuga, portanto você precisa ter rotas de fuga sinalizadas nesses ambientes também, no piso, para orientar as pessoas por onde sair. Nós temos casos aqui que a gente verificou de que pessoas ficaram perdidas, mesmo pessoas que trabalham lá ficaram perdidas, mas conseguiram sair. Com sorte, ainda bem que não teve morte. Continuamos não ouvindo o sistema de alarme. Aí o desespero de tirar os carros da frente. Mangueira esticada. As pessoas correndo para retirar equipamentos, os produtos da loja. Aqui, ó. Ninguém fazendo combate. O pessoal está fazendo a retirada, a remoção dos seus produtos. A remoção dos seus produtos. A densidade da fumaça aqui na parte superior. Essa menina aqui saiu, ela vai tentar voltar, né? Mas é loucura, porque você já não consegue ver 2 metros à sua frente aqui, a partir desse ponto aqui, você já não consegue identificar mais nada. Olha só a iluminação aqui sendo totalmente coberta pela fumaça, que é tóxica e densa. Ela vai voltar ali, ó. Olha lá, ela tenta voltar, ela vai até um certo ponto, ela já some. Aí, ó, a organização da brigada, olha só, a mangueira, vou voltar aqui, ó. Olha só, a mangueira obstruindo a rota de fuga, ou seja, é uma catástrofe completa. Então, ou seja, uma gestão, as pessoas aqui curiosos, não existe gestão para retirar as pessoas que não têm interesse, não tem porquê de ficar ali, ou seja, você não tem absolutamente nenhum controle, não tem plano de emergência, os brigadistas aqui, você não identifica e não estão fazendo absolutamente nada se existisse, ou se existe, ou se existia brigadista, você não consegue identificá-los aqui trabalhando. Pessoa segurando a mangueira, ali, não sei por que está segurando a mangueira, qual a razão de estar segurando a mangueira, parece que a mangueira está com algum problema, vai segurar e vai... Aqui, isso aqui é importante, dá uma olhada aqui, ó. Olha a cor dessa fumaça. É típico de produto, plásticos e materiais, tecidos sintéticos e também falta de controle de material de acabamento e revestimento. Dá uma olhadinha aqui, ó, nesse rapaz, no braço desse rapaz aqui, ó, você consegue ver alguns gotejamentos. Um dos principais critérios para você fazer um controle da evolução desse incêndio, diminuir essa propagação desse incêndio, você não consegue controlar a carga incêndio, você não consegue dizer se a mesa vai ser de madeira, se a cadeira vai ter algum estofamento de espuma, se você vai ter uma determinada sua roupa que você está vendendo, você não consegue controlar essa carga incêndio e essa propagação de incêndio desse material que você está ali negociando. Mas você deve ter o controle de material de acabamento e revestimento para pisos, paredes e tetos. Por quê? Porque você, com esse controle, você evita e diminui a propagação horizontal e até vertical das chamas. Quando você tem o controle, o incêndio atingindo esse material com
todos os tratamentos, com todo o controle, atendendo a todas as características exigidas em norma, ele vai queimar, mas ele vai parar. A hora que o incêndio não atingi-lo mais, ele vai parar. E ele não goteja. Ele não propaga esse incêndio para o nível inferior, se você estiver na parte superior. Esse gotejamento aqui é clássico de material de acabamento e revestimento que não atende à legislação. Olha aí, olha lá. Olha lá, olha a quantidade de material gotejando e olha aqui, ó, a fumaça enegrecida. Vou mostrar alguns vídeos aqui de alguns testes laboratoriais de materiais de acabamento e revestimento. Esse é um teste que é feito em laboratório. Você aplica a chama no material e o objetivo é verificar qual é o comportamento perante essa chama, qual é a reação ao fogo deste material ante a chama que está sendo aplicada. Então você está vendo que o material, enquanto o fogo atinge o material, ele tem a reação, ele vai queimar, mas ele não propaga. E o objetivo é verificar, inclusive, o quanto que ele tem de extensão. Qual é a extensão deste dano que é causado ao material. Tem uma marcação na parte superior ali, em preto, né? Quando você tira o material, quando você tira o calor, se existe ou não a propagação deste incêndio. Aqui, a técnica está preparando um tecido que é aplicado nas edificações, pode ser uma cortina, pode ser algum revestimento aplicado a algum tipo de material, cadeira, sofá. Ela vai fazer a mesma coisa, está esticando aí o tecido, vai fazer o mesmo procedimento na borda inferior, vai aplicar a chama e o objetivo é verificar qual é o comportamento deste material. Ele propaga o incêndio, ele continua o incêndio, ele deixa gotejar, nesse caso aqui a gente não vai verificar a fumaça, a densidade da fumaça, a toxicidade, mas aqui é para verificar, depois que tirou a chama, o que acontece? Simplesmente não há propagação. Existem outros testes, nesse aqui especificamente com várias demarcações, é para material de acabamento para paredes ou acabamentos laterais, é o mesmo procedimento, aplica-se uma chama, uma determinada temperatura, e aí tem as marcações ali, e você vai verificar se o incêndio ele vai se propagar, qual é o comprimento dessa propagação, em quanto tempo ele chega, porque você está vendo a velocidade de propagação do incêndio, e aí você pode perceber que não tem gotejamento. Aqui um sofá, pode ser próprio para testes para hotéis, hospitais, restaurantes, então é um revestimento, possivelmente aí simulando couro, e você pode ver que a chama aplicada, ele queima, produz ali a fumaça tal, mas passou de um determinado ponto, não existe a propagação. Esse é o objetivo do controle de material de acabamento e revestimento. Então pensem no hospital, pensem num hotel em que você tenha esse material aplicado e você está lá, alguém fuma ou deixa cair alguma coisa aquecida, tal, vai ter o princípio de incêndio, mas o material não vai propagar esse incêndio. Esse é o objetivo, não propagar o incêndio. Vamos falar rapidamente do incêndio Station Night Club, com 100 vítimas. Foi muito similar ao incêndio da Boate Kiss. Aqui o NIST, National Institute Standard of Technology, fez um teste simulando o que aconteceu nesta boate, Station Night Club. Vejam a velocidade de propagação do incêndio no material de acabamento e revestimento, o gotejar, vários gotejamentos de material incandescente. Percebam a velocidade de propagação da chama na parte superior, ou seja, ascendente, lateral, o gotejamento, já pegando fogo em algumas partes inferiores ali do próprio material. Pode ver um pouco de fumaça já saindo na parte inferior. A quantidade de fumaça na parte superior, você já não consegue observar nem o teto mais, a partir de agora, 50 e poucos segundos, e aí a fumaça enegrecida, já vários gotejamentos que começam a comprometer, e se tiver material no piso também, vai pegar fogo. Com 1 minuto você não enxerga mais na altura de 1,20 m. A chama já começa a pegar como flashover,
seja, queima generalizada na parte superior e aí também queimando mais ainda a lateral da parede. Esse é o típico incêndio em que você não tem controle de material de acabamento e revestimento. Continuamos não ouvindo o sistema de alarme e detecção, o sistema de alarme tocando. As pessoas aqui simplesmente preocupadas em retirar os materiais de dentro do shopping. Olha aí. As pessoas retirando e depositando na frente do prédio aqui, obstruindo rota de fuga ou até obstruindo a ação e a chegada das equipes de emergência. Só mais algumas lembranças. A edificação era provida de sistemas de chuveiro automático. Como vocês sabem, sistema de chuveiro automático é para fazer o controle do crescimento do incêndio, controlar o tamanho do incêndio, mudar as curvas de crescimento do incêndio. E para um ambiente 2x2, que é uma loja, as lojas mais ou menos têm esse tamanho, um bico de sprinkler para cada loja, resolveria e faria o controle deste incêndio. Com certeza não funcionou. Portanto, você propagou, você garantiu, quando você não tem um sistema de proteção atuando, no caso do chuveiro automático, você não vai ter esse controle do crescimento desse incêndio. Por isso ele cresceu de forma a destruir toda a edificação. Em resumo, a gente não tinha sistema de detecção, sistemas de alarme, não funcionaram, não tínhamos sistemas de chuveiro automático. Nós também visualizamos estrutura metálica, o prédio todinho é estrutura metálica, ou a sua grande maioria. No desmonte dessas estruturas, eu não consegui visualizar a reação da tinta anti-ignífuga, porque todas as estruturas metálicas eram vistas, ou seja, eram nuas, elas não tinham nenhum tipo de recobrimento com manta cerâmica ou com qualquer outro produto de proteção para dar o tempo requerido de resistência ao fogo. Portanto, eram pinturas, e essa pintura normalmente ela reage ao incêndio, ela acaba se expandindo, criando vacúolos, ou seja, você expandindo para dar a resistência ao fogo. Não vi isso no desmonte, parece que a estrutura metálica ela está totalmente ali sem nenhum tipo de proteção. Então, detecção não funcionou, sprinkler não funcionou, estrutura metálica aparentemente não havia proteção, e se havia, ela não funcionou também. A gente verificou o problema de plano de emergência, não existia, os brigadistas não estavam lá, ou não estavam capacitados, ou não estavam treinados, ou não havia gestão realmente. O plano de abandono também não funcionou, muitas pessoas ali se perderam, algumas foram internadas, algumas saíram porque conheciam o ambiente, então a sinalização foi outro desastre. Porque você colocar sinalização nesses prédios, você precisa grandes corredores e tudo mais, grandes distâncias, você precisa também ter sinalização de piso, controle de material de acabamento e revestimento, a gente já viu aí, que também não funcionou. Então, assim, é uma catástrofe completa. Nós vamos fazer outros comentários a respeito da legislação, o que esse prédio deveria ter de proteção contra o incêndio e diversos outros comentários a respeito de como esse incêndio já estava perdido logo que o Corpo de Bombeiros chegou. Fique conosco, Universidade do Fogo, sempre falando a verdade sobre engenharia de incêndio.